Desde os primeiros anos em que é praticado, o futebol passou por diferentes transformações táticas. Fossem motivadas por tendências de época, para combater estratégias específicas, potencializar individualidades ou minimizar pontos fracos. O Pautas e Táticas vai hoje te levar numa viagem no tempo para entendermos que transformações foram essas até chegarmos ao momento atual do nosso esporte favorito. Em 1529, as primeiras partidas de futebol que se tem registro eram jogadas com 27 atletas de cada lado, 7 defensores, 5 meio-campistas e 15 atacantes. Entendia-se que o objetivo do jogo era basicamente fazer mais gols que o adversário. Portanto, quanto mais atacantes, melhor. Em 1850, os times passaram a jogar com 11 jogadores em campo, como hoje. Porém, as ideias de que fazer gols era tudo que importava seguiu se perpetuando. Sendo assim, os times passaram a jogar com um defensor, um meio-campista e 8 atacantes. Em 1870, o sistema seguinte que apareceu foi o 1-2-7, mas continuava desequilibrado em sua distribuição de atletas por setores do campo. Só em 1924, o sistema 2-3-5 foi implementado pela primeira vez na Universidade de Cambridge, a fim de organizar a distribuição tática dos jogadores. Este sistema ficou conhecido como pirâmide. Em 1930, o inglês Herbert Chapman, técnico do Arsenal, motivado por uma mudança na regra do impedimento, implementou o sistema 3-2-2-3, que ficou conhecido como WM. O atacante teria que ficar atrás de 2 defensores e não mais de 3 para ser considerado impedido. Com isso, a linha de 3 zagueiros se adiantava para deixar os atacantes adversários fora de jogo. À frente deles, 2 meio-campistas mais recuados, seguidos de 2 mais avançados e 3 atacantes. O equilíbrio quantitativo de jogadores nessa plataforma se difundiu pelo mundo por anos. Porém, os encaixes individuais acabaram fragilizando o sistema, que viu algumas alternativas ao mesmo surgirem. Também na década de 30, o suíço Karl Rappan criou um sistema tático conhecido como ferrolho. A ideia era que seus 10 jogadores de linha se posicionassem dentro da própria metade do campo, a fim de negar espaços ao adversário. Sem encaixes individuais, a ideia era acumular jogadores do próprio time e afastar o rival da própria meta, a fim de recuperar a bola e acelerar nos contra-ataques. Em 8 anos no comando do Grasshoppers, utilizando dessa estratégia, ele acabou conquistando 5 títulos nacionais. Em 1937, já como técnico da seleção suíça, ele implementou uma espécie de 4-4-2 assimétrico, com 4 zagueiros, um meio-campista mais recuado e 2 centralizados, um ponta na altura do meio e o outro na altura do centroavante. Porém, aqui a lógica era inversa. Se no ferrolho a negação de espaços era dentro do próprio campo, nesta formação a defesa se adiantava quando o time tinha a bola e, ao perder no campo de ataque, os homens mais avançados é que pressionavam para recuperá-la próximo do gol. Em 1948, o italiano Nerio Rocco, técnico da Triestina, implementou o que ficou conhecido como catenaccio, que significa dizer porta trancada. Um sistema que muitos consideram que bebeu da fonte do ferrolho suíço de Rappan. A estratégia consistia em ter um defensor extra por trás da linha de 3 zagueiros. Este ficou conhecido como líbero, à frente de 3 meio-campistas, também muito defensivos. No ataque, os 3 homens mais ofensivos que esperavam para ser acionados com bolas longas, no momento de recuperação da posse. O sistema seguiu muito popular por anos no futebol italiano, encontrando seu auge na Internazionale bicampeã europeia, sob o comando do argentino Helénio Herrera nas temporadas 63-64 e 64-65. No Brasil, em 1951, seguimos um caminho diferente. O técnico do Vila Nova de Minas Gerais, Martim Francisco, implementou o que ficou conhecido como 4-2-4. O recuo de um dos meio-campistas defensivos para a zaga e o avanço de um dos meio-campistas ofensivos para o ataque visavam gerar vantagens numéricas, tanto contra a linha de 3 zagueiros, quanto contra a linha de 3 atacantes do WM. A ideia
era que o quarto zagueiro fosse aquele que daria o combate entre as linhas, mas que recuaria para gerar superioridade contra os pontas e centroavante adversários, além de fazer com que o meio atacante, vindo de trás, gerasse dúvida nos defensores, quanto se descolavam da primeira linha para marcá-lo ou davam-lhe liberdade para atacar vindo de trás. A estratégia ganhou mais notoriedade com a seleção brasileira e Vicente Feola em 1958, e que já apresentava uma inovação: a aproximação do ponta esquerda Zagallo, vindo a se tornar um meio-campista extra, e o avanço de Nilton Santos, lateral esquerdo, ao ataque. Aquele era o protótipo do que viria a se tornar o 4-3-3 anos mais tarde. Na década de 60, o técnico inglês Alf Ramsey interpretou que o 4-2-4 era ofensivo demais e recuou os dois pontas para fazerem funções de meio-campistas abertos. Na segunda linha de 4, eles continuavam com a função de ir para o fundo e cruzar para os dois atacantes. A primeira linha continuava rígida, sem o advento dos laterais ofensivos. E os meio-campistas centrais ganharam funções dinâmicas de ataque e defesa, precisando ter alta resistência física e velocidade para proteger a própria área e atacar a área adversária, popularmente conhecidos como box-to-box. Nascia o 4-4-2 britânico em duas linhas de 4. Com essa plataforma, Ramsey levou a Inglaterra ao título da Copa do Mundo de 1966. Em 1970, Zagallo já era treinador da seleção brasileira, e ele montou seu time numa espécie de 4-3-3 torto, variando do antigo 4-2-4. O lateral direito, Carlos Alberto, era muito ofensivo, e ele teve liberdade para apoiar por aquele lado, aproveitando as investidas em diagonal de Jairzinho, que era o centroavante, e foi escalado como ponta. Do outro lado, o lateral Everaldo segurava como um terceiro zagueiro. O meia pela esquerda era Rivelino, que se posicionava mais aberto, como um falso ponta. Além de Riva, o time tinha outros 3 pontas de lança. Gerson, que foi escalado como meia armador à direita, aproveitando sua qualidade de passe e lançamentos longos, além de Pelé e Tostão, com o Rei vindo de trás, como sempre jogou, e o então jogador do Cruzeiro recuando como um falso 9. O complexo time que conquistou o Tri no México é considerado por muitos a maior seleção de todos os tempos, e suas bases táticas são consideradas pioneiras para várias vertentes do futebol moderno. Enquanto isso, na Europa, no início dos anos 70, o técnico holandês Rinus Michels comandava o super time do Ajax, campeão europeu da temporada 70-71, e que sem ele também viria a conquistar os títulos de 71-72 e 72-73. Michels seguiu para o Barcelona, onde ajudou a implementar sua visão de futebol tão difundida por lá antes de assumir a seleção holandesa na Copa do Mundo de 1974. Seu estilo de jogo apelidado de carrossel, onde jogadores não tinham posições fixas, se movimentando por todo o campo, sempre partindo de um 4-3-3 ou de um 3-4-3 com o meio-campo em losango, tendo no craque Johan Cruyff seu principal expoente, e que também se juntou ao Barcelona de Michels após o tricampeonato europeu. Em tese, o centroavante do time que se convertia em meio atacante, ou quarto homem de meio campo, ajudando a orquestrar todo o mecanismo coletivo da equipe, que perdeu a final da Copa para a Alemanha por 2-1, mas deixou um legado tático inesquecível para o futebol mundial. Também nos anos 70, César Luiz Menotti, campeão do mundo pela Argentina em 78 contra a própria Holanda na final, utilizava de um 4-3-3 muito semelhante ao sistema 4-2-4 que popularmente se difundiu na América do Sul através dos títulos mundiais do Brasil em 58 e 62, com Mário Kempes sendo o meia mais avançado, emulando um ponta de lança que encostava na linha ofensiva. Apesar disso, sua ideia ofensiva de jogo o tornaram um pensador revolucionário dentro do país. Menotti tornou-se uma figura icônica ao se preocupar com os conceitos de jogo e o bom desempenho de sua equipe antes dos resultados. Ainda que isso ainda tenha lhe dado uma fama de treinador que se preocupava mais com o espetáculo do que com as vitórias. Polêmicas à parte, o título com toda a pressão que sua seleção argentina tinha ao sediar uma Copa do Mundo em meio ao período de ditadura, não o fizeram recuar de suas filosofias táticas. Dizia ele, o futebol é uma manifestação cultural, é muito mais do que um esporte. Quase que na contramão disso, surge também no futebol argentino
Carlos Salvador Bilardo, o técnico campeão do mundo com a Argentina em 86. Dono de uma mentalidade onde a qualidade do espetáculo não importava, apenas as vitórias. E as estratégias de um treinador pensando no sucesso de um time de futebol não deve levar em consideração as sensações que o público ou a crítica tem quando assiste, e sim o que é preciso fazer para vencer um jogo. Ele montou um time no 3-4-1-2 com Maradona, que era um enganche, jogando de segundo atacante. A ideia era ter o craque do seu time sem funções defensivas, garantindo a sobra defensiva com 3 zagueiros, 2 alas e 2 volantes. Mesmo o meia Burruchaga, que era quem fazia a conexão do meio com o ataque, tinha que se juntar aos outros meio-campistas no momento sem bola para ajudar na compactação defensiva. Com essa estratégia, sagrou-se campeão do mundo no México em 1986. Quando Cruyff tornou-se treinador, a semente plantada por Michels tinha ele como árvore, dando sequência a este legado. Primeiramente, no mesmo Ajax, o qual crescera como jogador, e posteriormente no Barcelona, onde também foi técnico de 88 a 96, e montou um dos esquadrões mais inesquecíveis de todos os tempos, conhecido como Dream Team. O time que também implementava um estilo de jogo baseado em trocas de passes, movimentação, triangulações, amplitude com os pontas, pressão no campo de ataque e valorização da posse de bola. Também tendo o 3-4-3 com o losango de meio campo como sistema tático base. À frente do clube, por vezes também utilizando o 4-3-3, entre outros títulos como treinador, Cruyff foi tetracampeão espanhol consecutivo e chegou a 2 finais de Champions, tendo sido vitorioso em 92. Porém, o complexo estilo de jogo criado na escola espanhola holandesa demorou a se difundir novamente, a ponto de criar uma tendência tática mundial. Como exceção, podemos citar a seleção argentina de Marcelo Bielsa, que encantou no pré-copa de 2002, mas a maioria das equipes ainda optavam por criar variações táticas do 4-4-2. Depois de usar em 74 um 4-3-3 mais rígido com Zagallo, e usar nas Copas de 78 e 82 uma variação para o 4-2-2-2, com 2 laterais mais ofensivos, 2 volantes de marcação para cobri-los e um segundo atacante ao lado do centroavante, dando opção de jogadas pelos lados, a seleção brasileira utilizou um losango de meio campo na Copa de 86, com 3 volantes, dando mais liberdade para um meio-atacante encostar na dupla de frente, deixando as jogadas pelos lados totalmente com os laterais. A ideia se difundiu muito no futebol argentino, que passaram a adotar o losango como sua formação preferida. Porém, os chamados carrilleiros nos vértices laterais do losango, e com um misto de meio armador e meio atacante na ponta ofensiva, o chamado enganche. Em 98, a França vence a Copa do Mundo em casa com esse sistema tático. 4 anos antes, a seleção brasileira iniciou sua campanha do Tetra com a ideia de um 4-2-2-2, com Raí entre os titulares ao lado de Zinho no meio-campo. Mas com a ideia de ter mais solidez defensiva e reforço na marcação pelo lado direito, o ex-lateral e agora meio-campista Mazinho entra no time no lugar do camisa 10 do São Paulo. Zinho é aberto à esquerda do lado oposto, e as 2 linhas de 4 dão mais liberdade para Bebeto e Romário na frente. Sem um camisa 10, o segundo volante Dunga assume a responsabilidade de armar o time com passes desde trás. Surge assim o 4-1-3-2 de Parreira, que nos dá o Tetra nos Estados Unidos. A partir dos anos 2000, e muito motivado pela maior abertura de mercado, a partir da Lei Bosman de 95, na Europa as equipes que ainda utilizavam o 4-4-2 em 2 linhas, aos poucos começaram a implementar jogadores de outras culturas táticas a seus estilos de jogo, o que tornou o jogo muito mais plural e as estratégias mais complexas. Um dos atacantes, por exemplo, passou a flutuar por trás do 9, como um meia, e os meias abertos passaram a atuar como pontas com o pé trocado, estimulando a finalização em diagonal, os cortes para dentro, cedendo os corredores para os laterais atacarem a linha de fundo. Com isso surge o 4-2-3-1, que até hoje ainda é a plataforma tática mais comum do futebol mundial. E finalmente, em 2008, com a promoção de Pep Guardiola para técnico profissional do Barcelona, a terceira etapa do futebol total se inicia, naquele que ficou conhecido como jogo de posição. Um estilo de jogo que bebeu essencialmente da fonte de Cruyff, que foi técnico de Guardiola no Dream Team do Barça, e que se tornou
quase sinônimo de como é jogar o futebol moderno. Primeiro com um 4-3-3 de falso 9, que se juntava ao trio de meio-campistas do 4-3-3 e que já usava linhas de defesas altas, zagueiros técnicos e um goleiro que tinha o jogo com os pés estimulados. Posteriormente, no Bayern, a adição de laterais que apoiam por dentro, ajudando na superioridade numérica do meio-campo e no isolamento dos pontas no 1 contra 1 dos laterais adversários, resgatando o antigo sistema pirâmide em 2-3-5 na variação ofensiva. No Manchester City, mais recentemente, há quase abertura de mão dos laterais ofensivos, tornando-se zagueiros abertos, e o avanço de um dos zagueiros centrais como meio-campista, numa variação que lembra o antigo WM. Hoje em dia, vivemos uma era onde, apesar do sucesso do guardiolismo e do jogo posicional ter criado adeptos no mundo todo, ele está longe de ser o único estilo de jogo a ser utilizado por times modernos. As táticas mais cuidadosas com a defesa de Diego Simeone, por exemplo, bebem da fonte de Karl Rappen e Carlos Bilhardo. Os contra-ataques rápidos e diretos das escolas alemãs e inglesas também norteiam o que fizeram por anos técnicos como José Mourinho, Antônio Conte e Jürgen Klopp. O jogo mais adaptável às características técnicas individuais dos jogadores, como o de Carlo Ancelotti, ou que se aproximam do setor da bola a fim de criar linhas de passes curtas, como o do brasileiro Fernando Diniz e do português Jorge Jesus, também são variantes importantes do futebol moderno. Recentemente, o auxiliar de Guardiola no Manchester City, Juan Lillo, declarou se sentir como um pai arrependido ao ver que os conceitos de jogo bem-sucedidos e reproduzidos do técnico catalão acabaram se sobrepondo às características culturais de jogo de vários países, fazendo com que a maioria dos times joguem um futebol mais uniforme e que suas bases táticas sejam encaradas como as corretas para se praticar o futebol de hoje, e não apenas como as corretas para determinados tipos de time. Segundo ele, se colocarmos todos na mesma caixa, vão ser tão similares que sentiremos faltas do que é diferente. Esse tipo de declaração norteia as discussões do que hoje nós chamamos de crise de identidade do futebol brasileiro, por exemplo, onde sentimos falta da formação de jogadores cujas características sempre nos diferenciavam dos demais. Porém, algumas verdades estão sendo ignoradas. A primeira delas: acabamos de expor, nem todo mundo segue o modelo guardiolista ou do jogo posicional no futebol de hoje. Ainda há espaço para diversas formas de jogo, ainda que elas sejam diferentes das que eram praticadas antigamente. Segundo, todos têm mais acesso à informação. O estudo de jogo dos adversários está mais facilitado hoje do que era há 20 ou 30 anos, e isso fez com que estratégias fossem criadas para combater o que antes dava certo, também por ser pouco conhecido, e não apenas por ser diferente. Portanto, você pode até querer que seus laterais, por exemplo, sejam ofensivos, como eram os laterais brasileiros nos anos 90, mas seus adversários não vão te atacar como atacavam naquela época. Os pontas voltaram a ser utilizados e estão estrategicamente posicionados para aproveitar os espaços que esses jogadores deixam. Portanto, hoje se exige que os laterais cumpram um papel mais próximo da primeira linha, para facilitar a recomposição sem bola. Além disso, o adversário não vai se defender da maneira lenta, espaçada, que os nossos camisas 10 clássicos aproveitavam, sobretudo entre as linhas de defesa e meio-campo. O futebol de hoje não permite mais uma descompactação que dê ao jogador de maior habilidade e qualidade no passe, espaço para jogar e tempo para pensar. E por último, o jogo continuará evoluindo. Não existe uma estratégia de jogo sem falhas e que seja aplicável a todo tipo de jogador. Os sistemas e estratégias precisam estar a serviço do material humano que se tem em mãos, e não o contrário. A partir do momento que se encontra o ponto fraco de um time e se explora, há necessidade de mudá-lo. E isso acontece desde os primeiros anos em que o jogo é praticado. E seguirá acontecendo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!